Olá, eu sou Fernando Abraão, pastor da Igreja Presbiteriana de Santo André. Nós vamos nos utilizar mais uma vez dessa ferramenta eletrônica para ajudar você a ter o culto em casa, com a sua família, com a sua Bíblia na mão, com o coração posto diante de Deus, pela mediação do Senhor Jesus. Nós vamos seguir esta ordem litúrgica que você vê aí projetada na tua tela. Eu espero em Deus que isso seja bênção para a tua vida e que você, prostrado diante de Deus, o adore em espírito e em verdade. Deus te abençoe. Bom culto com a tua casa e os teus queridos ao teu redor. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, se emprestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sim, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar, e o meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu Mestre, dono da terra e do céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Sossegai, sossegai, só sossegai. Vamos adorar a Deus e vamos fazê-lo abrindo a sua palavra. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo 14, para que sejam lidos apenas 2 versos, o 21 e o 22. Êxodo 14, 21 e 22.
Diz assim a palavra do Senhor, Êxodo 14, 21 e 22. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. O Senhor já havia liberto o povo desde a escravidão no Egito. Já estavam no deserto, mas ao darem as costas ao Egito, ainda estavam de frente para um mar. Ainda precisavam atravessar um mar para se direcionarem até a terra prometida. Entretanto, ao chegarem ao mar, foram acuados pelo inimigo, que, arrependido de tê-los libertado, foi até eles para exterminá-los. O Senhor os guardou dos egípcios, e sabemos que usou para isto uma coluna, uma verdadeira parede de fogo que fez trevas aos egípcios e luz para o povo de Deus. Mas o Senhor deu ordem a Moisés, para que ele, com o seu cajado, o símbolo do poder de Deus, fizesse com que o mar se abrisse. E assim foi. Deus abriu o mar pelas mãos de Moisés, e o povo atravessou o mar vermelho, sem molhar-se, sem atolar na areia, atravessou como que estivesse num local onde jamais houvesse água. O Senhor os libertou através da água. Isto será muito significativo para o nosso estudo da palavra em João 6, nesta oportunidade. Que Deus te abençoe, te dê graça e te conceda a percepção de que, por Ele, nós temos a bênção de atravessar as dificuldades da vida, mares que se apresentem diante de nós. Porque pelo poder de Deus, se Ele quiser, Ele os dominará e nos levará seguros para o lado de lá da margem. Deus abençoe a sua igreja. Vamos agora guardar tempo para a oração. Pense na leitura que foi feita momentos atrás, na suficiência do nosso Deus, na sua graça, no seu poder, na sua vontade de salvar o seu povo, na preservação que Ele dá e que mantém ao longo do tempo para aqueles que decidiu dar a vida, regenerar. Em Cristo Jesus, ore a Deus, interceda diante de Deus por aqueles que estão carentes agora de socorro, de sustento, de trabalho, de esperança. Peça a Deus que te capacite a ser testemunha dEle. Peça a Deus que te faça agradecido, adorador do nome do Senhor. Interceda pelo país. Enfim, pare agora este vídeo e gaste tempo em oração. Depois, retorne para que nós possamos cantar na presença de Deus. Amém. Deus conceda a sua graça sobre o seu povo. Vamos cantar agora? Na imagem que você vê de fundo na tua tela, temos aí o Mar da Galileia, revolto. Veja as ondas que se levantam aí no Mar da Galileia nesta fotografia selecionada. Nós vamos cantar o hino Sossegai, 254 do Inário Novo Cântico, com esta tônica: Senhor, socorre-nos. E ele respondendo: Sossegai, eu tenho todo o poder, estou com tudo sob controle. E vamos cantar também esse outro cântico que alguns já conhecem, outros aprenderam no trabalho anterior. Perguntando: quem dizes que sou? A resposta do crente é: eu sou o que Deus diz que eu sou. Vamos cantar ao Senhor. Mestre, o mar se revolta e as ondas
se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não sentirá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Das águas não podem a nau tragar, que levam, Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai, Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. Na dor que perturba minha alma, te imploro, venha acudir. De ondas do mar que me cobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que levam, Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu. Eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que levam, Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Quem sou eu para que o grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou. Seu amor por mim, seu amor por mim. Que Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou.
Vamos estudar a palavra de Deus. Por favor, abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 6, e nós vamos ler os versículos 16 a 21. João 6, do 16 a 21. O texto que continua o que estudamos na semana passada e que mantém o mesmo tema geral, pão para a Páscoa. E hoje trabalharemos sobre Cristo, é a consumação do Êxodo. Por favor, abra sua Bíblia e acompanhe a leitura. João 6, a partir do 16. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar. E tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. O que temos para ver aqui é continuação do que havia acontecido momentos antes, na verdade, no dia anterior. O Senhor havia pregado a palavra, havia ajuntado ao seu redor uma multidão de pessoas. A palavra vai dizer 5.000 homens, verso 10 do capítulo 6. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E se nós tomarmos esse número como de homens e pensarmos que poderiam estar acompanhados de mulheres e até crianças, esse número chegaria facilmente aos 10.000, pois o Senhor os alimentou. O Senhor chegou até Filipe, provando-o, e lhe disse, no capítulo 6, no versículo 5, onde compraremos pães para lhes dar a comer? E Filipe não sabia como responder, e apresentou no 7 uma resposta bastante dura até. Não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Ele estava desesperançado, não sabia o que fazer. Pois bem, 200 dias de trabalho de um trabalhador comum não bastariam para alimentar tanta gente. O Senhor Jesus, com a sua pergunta, fez com que mais dos seus discípulos procurassem soluções, e André, segundo o versículo 8, vai até Jesus e lhe informa: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente, diz o verso 9. Nada. 5 pães e 2 peixes é nada. A humanidade era incompetente para resolver aquele problema. Mas o Senhor Jesus, cheio do Espírito Santo, o Messias, a vida para aquele que nele crê, não enfrentou nisso obstáculo. Organizou as pessoas, fez com que as sentadas fossem servidas pelos discípulos e partiu os pães e os peixes. E todos comeram suficientemente, a ponto de sobrar. E diz o verso 13, que 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada sobraram aos que haviam comido. O Senhor Jesus dá vida e vida em abundância para as pessoas. Mas as pessoas nem sempre interpretam corretamente o que o Senhor faz. E queriam, então, diante daquilo que o Senhor manifestava, transformá-lo de profeta, verso 14, vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Queriam elevá-lo, então, à posição de seu rei, coisa que o Senhor Jesus não admitiu. Verso 15, sabendo, pois, Jesus que estavam por vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. O Senhor Jesus não veio para ser a solução dos problemas sociais. Não veio para ser o rei deste mundo. O Senhor Jesus é o soberano do universo e veio comunicar ao mundo a redenção a todo aquele que nele crê. Ele alimenta para a vida. Então, sendo mal interpretado
ele se afasta e vai ao monte sozinho orar. Olhando o texto no registro de Mateus, nós vamos perceber que o Rei da Glória havia determinado outras coisas a seus discípulos que João não registrou. E vemos ali em Mateus 14, versos 22 e 23. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Portanto, o Senhor havia preparado aquela situação. Ele sim se afastou para orar, mas compeliu os discípulos a que seguissem seu caminho. Na verdade, entrassem no barco e atravessassem o mar da Galileia, de onde estavam em direção a Cafarnaum. E os discípulos o fizeram. E o fizeram desde o cair da tarde até altas horas da madrugada, porque o texto vai dizer que o Senhor Jesus foi encontrar com esses irmãos no caminho, já sendo a 4ª vigília da noite. Verso 25 de Mateus capítulo 14. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Este é o movimento do que nós temos aqui, as circunstâncias que acompanhavam. Mas há mais detalhes ainda. Em João, pôde-se ver no versículo 18, João 6,18, e o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. E vemos algo semelhante acontecendo aqui no registro de Mateus, verso 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O barco não progredia com velocidade. O avanço, depois de tantas horas, havia sido, embora de cerca de 5 a 6 quilômetros, pequeno. Cada estádio mede cerca de 200 metros. E eles haviam avançado, como diz o verso 19 de João, capítulo 6, 25 a 30 estádios, de 5 a 6 quilômetros, dentro do mar da Galileia. E o avanço era devagar, era lento, porque o vento lhes era contrário, disse o texto que lemos há pouco, em Mateus capítulo 14, o verso 24. É nessa circunstância que o Senhor Jesus começa a aproximar-se do barco. Dificuldades de progresso, o vento contra, as ondas do mar da Galileia se levantando, e você pode ver aí na figura que está no fundo da sua tela, é uma figura, uma foto do mar da Galileia e das suas ondas. O mar estava contrário ao barco, mas não estava contrário a Jesus. O Senhor Jesus, sem barco, avançava pelo mar, ia andando sobre as águas. Isso certamente nos faz lembrar da glória do Senhor Jesus, do seu poder, de quanto ele tinha condições de vencer as oposições da criação. Há poucos pães, há poucos peixes. Ele os multiplica. O Senhor Jesus dá a vida, sustenta e suporta aquele que nele crê. Agora, o mar lhes resiste, mas não a Cristo. Isso faz recordar do texto do Êxodo que lemos na abertura desse trabalho. Lá estava Moisés, oprimido pelos egípcios às suas costas, com um povo murmurador e um mar fechando o caminho. O Senhor manda que ele determine que o mar saia do caminho. E o mar se abre. Pelo poder do próprio Deus, o mar é aberto e os hebreus atravessam o mar a pé enxuto. Vejam que o Senhor Jesus está atravessando o mar. E desta vez não o abriu, mas andou por cima dele. O Senhor Jesus é a consumação do Êxodo. Ele é o alimento para o povo faminto. Ele é a transposição do mar pelo seu poder e domínio sobre a criação.
O texto de Mateus vai nos mostrar a situação de Pedro, que busca encontrar a Jesus para confirmar que era ele que caminhava sobre as ondas e não um fantasma. Vai dizer o texto de Mateus que os discípulos estavam assustados. Então Pedro diz ao Senhor Jesus: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Capítulo 14, 28 de Mateus. Então Jesus disse: vem. E Pedro se assusta com as ondas e começa a afundar e pede que o Senhor o salve do afogamento. Afinal, as ondas estavam subindo sobre Pedro, pois o mar estava revolto. Mas o Senhor lhe dá a segurança. O Senhor censura a sua fé e lhe dá a segurança. Homem de pequena fé, vai dizer no versículo 31 de Mateus 14, homem de pequena fé, por que duvidaste? Meus irmãos, por que duvidamos de Jesus? Por que não temos nele a real segurança das nossas vidas? Por que desconfiamos de que ele é sim o sustento para os dias atuais e a promessa do Rei da Glória para os dias eternos? Desconfiamos porque olhamos para o mar ao redor, a turbulência do que está ao nosso redor, e nos esquecemos que o Senhor Jesus não apenas alimenta o faminto espiritual, mas também suporta e vence a natureza que tanto nos agride, mas que nada pode contra ele. O Senhor domina, o Senhor é a segurança do seu povo. Jesus é a segurança do crente. Esse texto nos mostra que o Senhor Jesus, a consumação do Êxodo, o próprio Deus encarnado, o profeta maior do que Moisés, o Senhor Jesus, veio para nos dar vida, segurança, esperança. Que você que está em casa agora, está meditando nessas coisas, se recorde disso. Se firme no Senhor Jesus. Porque o texto de João vai concluir dizendo: então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Que você de bom grado receba a Cristo, acolha a Cristo na sua suficiência, espere em Cristo e saiba que segundo o seu poder e a sua vontade, você será encaminhado à outra margem do mar. Se a outra margem do mar é o final desta quarentena, é o emprego que lhe falta, é o pagamento das contas, é a vitória sobre a saúde, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei. Se você é um crente no Senhor Jesus, chegar ao outro lado do mar é estar na presença dele, gloriosa presença do Senhor pela eternidade afora. Que o mar seja interpretado por você como esse tempo da tua vida agora, não como uma circunstância ou outra, mas como a totalidade dos teus dias aqui em carne no meio deste mundo. E que, transpondo o mar, transpondo a vida, você saiba que chegará em segurança por causa de Jesus na presença do eterno Deus, para que viva abundante e eternamente para a glória dele. Deus te abençoe nessa paz que Cristo dá. Amém. Senhores, soberano Deus.
sofredor padeceu, sim, Jesus padeceu. Sim, Cristo entregou sua vida de forma espontânea, Ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo, foi seu próprio amor que o moveu. Por isso reina acima dos céus e tem um nome capaz de nos salvar. É Jesus, só Jesus, só Jesus. Em breve, o Rei dos reis, vestido em glória, com todo o seu poder, todo o seu poder voltará. Meu Jesus voltará. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, pedimos-te graça, pedimos-te a tua bênção, pedimos-te, Senhor, que coloques no nosso coração aquilo que nele não há, segurança em ti. Segurança como fruto da confiança no Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, concede que nós não apenas confessemos o teu nome, não apenas falemos a respeito de ti, mas que creiamos em ti, esperemos verdadeiramente em ti, sabendo que tu não és um personagem histórico apenas. Tu entraste na história para manifestar que tu estás além dela. Tu és o eterno. Tu és aquele para quem a história tem significado apenas porque tu a criaste. Para ti o tempo não tem significado. Tu és o glorioso e eterno Deus, que entraste na história para glorificar o teu próprio nome, redimindo um povo para si, para ti mesmo, ó Deus. E te damos graças porque isso nos inclui, e porque ao sermos perdoados por ti, confiando no Senhor, sabemos que seremos conduzidos, ainda que através de um mar revolto, até o lado de lá do mar, até a outra margem, até o dia eterno com Cristo Jesus. Concede-nos perseverar até o fim, juntos ao Senhor, nossa segurança. Adoramos-te, ó Deus, porque Cristo é o cumprimento dos sinais do Êxodo. É Cristo quem nos livra, é Cristo quem nos dá segurança. A Cristo entregamos a nossa vida. Em nome de Cristo é que nós te buscamos agora, ó Pai. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o poder de Deus o Pai, o consolo do Espírito, sejam sobre o seu povo, a sua igreja. Amém.